Ô, rapaz, rapaga, só mudar a mão aqui, senão tapa o microfone do celular. É o seguinte, ontem eu fiz o vídeo sobre a Marielle Franco, desculpa, e falei que eu concordo em parte, que eu concordo com a essência de direitos humanos, mas discordo. Na verdade, eu confundi tudo, falei umas besteiras lá, mas eu concordo com a essência, a teoria, né, na verdade, não toda a teoria, mas com a essência, com o cerne do que estimulou a maioria das teorias deles, né, dessa galera dos direitos humanos, mas eu discordo da prática porque, enfim, não que eu acho que eles necessariamente querem defender bandidos, mas eles acabam sendo muito bonzinhos e tem toda aquela coisa de que, porque são vítimas da sociedade. Infelizmente isso acontece, você sabe que acontece, paciência, tá? É claro, eu reconheço que muito bandido age dessa forma porque ele realmente é uma vítima da sociedade, ele não teve condições de subir na vida e acaba achando que, até porque muitas vezes o próprio Estado impede, né? E aí eu já volto naquele vídeo do Pantoja que eu tenho lá algumas discordâncias até desse argumento dele, mas ele teve uma breve passagem lá pela Europa e ele fez uma análise que na Europa você não tem tantos crimes quanto nos demais países. Não é porque todo mundo vive armado de cima para baixo, não é apenas por isso, tá? Mas é principalmente, eu acredito que seja principalmente por isso. Mas aí ele completa que também é porque você tem uma liberdade de mercado, uma liberdade econômica, né? Uma liberdade, uma igualdade de participar do mercado, tal como competindo com empresas grandes, gigantescas e tudo mais, conglomerados e tudo mais. É coisa que no Brasil você não tem, né? O Brasil, por exemplo, para você ter direito de empreender, você leva cerca aí de meses, se eu não me engano, eu ouvi falar, não lembro agora o período exato, mas para você montar uma microempresa, acho que 3 a 6 meses, alguma coisa assim. Para você montar uma microempresa lá nos Estados Unidos é coisa de um dia, né? Então é muita burocracia para você poder participar do mercado e isso, de acordo com o Pantoja, acaba propiciando realmente uma criminalidade, uma marginalidade e tudo mais, né? A pessoa quer, por exemplo, montar um comércio. Quando eu digo comércio, cara, vai ser um boteco da esquina para vender torresmo, pode ser para vender espeto de coração de frango na rua, né? O Rafael Lima já deu essa, esse exemplo aí. É N coisas, cara. Pode ser para vender caneta na rua, pode, sei lá, cara. Pode ser para escrever poema e sair vendendo pela rua para quem quiser comprar. Enfim, é esse tipo de liberdade econômica a qual eu me refiro, tá ok? E com relação a direitos humanos, eu tô aqui com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá? E eu vou fazer um paralelo com os primeiros artigos, tá? Não vou ler tudo, porque, lógico, daí o vídeo vai ficar gigantesco. Apesar que não tem muito mais do que isso, se eu não me engano, tem 30 artigos, se eu não me engano, tá? Vamos só confirmar aqui para você. São precisamente 30 artigos. 30 artigos. Então, tipo, eu vou ler os 10 primeiros e o restante, claro, puxa, né? Disso daí tudo. Mas no mais, cara, é aquela coisa que no fim não tem como você discordar, porque isso daqui, até porque se você é libertário, quais são os princípios do libertarianismo? Primeiro, o libertarianismo é baseado na lei de propriedade privada, direito à propriedade privada. Aí, por propriedade privada, não me refiro apenas aos seus pertences, às suas posses, mas também à sua autopropriedade, teu corpo, que tem características intransferíveis. Por exemplo, se você quiser vender sua casa, você pode, não é antiético, contanto que a pessoa não passe a perna em você, pague o preço que você está querendo por ela e você aceite vender para o cara sem também entregar uma casa deteriorada ou coisa do tipo. Você entrega aquilo que você realmente está vendendo e o cara pague por aquilo que ele realmente está comprando. Não é antiético. A mesma coisa do seu carro, sei lá, do seu iate, enfim, do seu celular, do seu computador, sei lá, enfim, do seu fone de ouvido, né? Que fone de ouvido não vai chegar, o fio não deixa chegar, né? Mas enfim, independentemente disso, você tem direito de transferir essas propriedades privadas, mas agora com relação ao seu corpo, não. Tá? Não adianta, você pode, eu tô com uma dívida com o cara e eu aceitei ser escravo dele por isso. Não tem, isso daí é totalmente antiético. A escravidão, de acordo com o libertarianismo e de acordo com o óbvio, né, é uma coisa extremamente antiética, lógico, né? Pelo amor de Deus, extremamente antiético.
E também temos um princípio que rege boa parte do libertarianismo, tá? Ele não chega a ser tão importante quanto o direito à propriedade privada, mas ele é algo que rege praticamente toda a teoria libertária, que é o tal do PNA. O que é PNA? Princípio da não agressão. Ou seja, basicamente uma coisa muito simples: você não iniciar agressão contra não agressores, você não agredir não agressores. A partir do momento que alguém agride você, ou invade sua propriedade privada, ou prejudica a sua autopropriedade, enfim, da sua família, de terceiros que você vê que não pode se defender e você quer acabar defendendo esses terceiros, isso daí pode ser muito, pode se perfeitamente encaixar no libertarianismo, claro. Você tem direito à retaliação, claro, para cima dessa pessoa. E no mais é isso aí. Essas duas características regem praticamente toda a filosofia libertária. E agora eu vou ler aqui os 10 primeiros artigos, ou menos até, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então vamos lá, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. A dignidade é uma coisa um tanto quanto subjetiva. Direitos, o libertarianismo reconhece como único direito a propriedade privada, a autopropriedade, né? Até porque direito à vida é uma coisa subjetiva. O que é vida? É um tanto quanto subjetivo, não tem como você definir o que é vida, não tem como você definir o que é liberdade. Porém, é claro, se alguém fere a sua autopropriedade a ponto de poder arrancar a sua vida, pronto, ele já feriu o único direito que o libertarianismo garante, que é a propriedade privada, a autopropriedade, inclusa na propriedade privada, né? Acho que é a bilionésima vez que eu falo isso nesse canal. Mas em todo caso, é isso aí. Aí ele fala, dotados de razão e de consciência, né, que todos os homens dotados de razão e de consciência. Aí a gente poderia dar uma viajada na maionese e encaixar a questão lógica que o Hans Hermann Hoppe, né, que é um filósofo anarcocapitalista, na minha concepção até mais importante para mim, pelo menos para minha filosofia, para a filosofia que eu sigo, mais importante que o próprio Ludwig von Mises e o próprio Murray Rothbard, né? Na minha opinião, ele é até mais importante que esses dois. Enfim, eu estou viajando, né? Não tem. Mas dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Isso daqui é um tanto quanto socialista, de fato. Isso daqui é uma coisa esquerdista. Na verdade, de acordo com o libertarianismo, você está na sua propriedade privada, você faz o que você quer. Se você quiser ser um eremita, um sujeito antissocial, um cara isolado, um cara extremamente misantropo, você está no seu direito, tá? Porque você está na sua propriedade sem interferir na vida de ninguém. E, aliás, se eu tivesse uma propriedade ampla para me sustentar o bastante, eu faria isso. Eu sou uma pessoa extremamente antissocial e misantropo. Graças a Deus. Sou mais ou menos. Não sou lá muito religioso, mas graças a Deus, mesmo assim. Artigo 2, o artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e liberdades proclamados na presente declaração sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra origem nacional ou social, fortuna, nascimento, outro estatuto. Aí a gente entra também na questão dos direitos individuais para cada indivíduo, né? Cada indivíduo é um indivíduo e cada vida, isso aí você pega, por exemplo, na Ação Humana, né, na obra Ação Humana do Ludwig von Mises, que ele discorre que uma vida humana é inestimável. Não tem nada que pague uma vida humana. Então aí a gente tem que dar total valor ao indivíduo e aos direitos dele como indivíduo, tá? Então, pro libertarianismo não existe muito essa pegada, é por isso que eu falo, o libertarianismo ele concorda plenamente, pelo menos na minha concepção, tá? Muito libertário vão discordar disso daí, mas ele concorda plenamente com os ideais progressistas ao mesmo tempo que ele discorda. Por quê? Porque os ideais progressistas visam defender minorias, tá? Já o libertarianismo parte do princípio que a menor minoria que existe é o indivíduo. Então não interessa, cara, se é negro, se é mulher, se é socialista, se é comunista, se é capitalista, fascista, nazista. Nazista é um pouco complicado, mesmo fascista, e às vezes até mesmo socialista, porque eles acabam infringindo, eles acabam ferindo o PNA de outras pessoas, obrigando o Estado a ir lá tirar satisfação com as pessoas. Enfim, toda essa doutrina coletivista acaba anulando o individualismo de cada pessoa, então aí pode ser um pouco complicado até, mas em todo caso, né,
O libertarianismo parte desse princípio, direitos individuais para todos os indivíduos. Tá? Então não interessa realmente gênero, sexualidade, cor, isso daí não interessa, tá? Contanto que a pessoa tenha respeito à propriedade privada de outrem e não infrinja o PNA de outrem. Pronto. Bem dizer, mesma coisa que libertarianismo. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada em estatuto político, jurídico, internacional, do país, território, blá blá blá. Com relação à territorialidade e tudo mais, enfim, cada indivíduo é indivíduo, tá? Mas com relação à territorialidade, cada libertário tem um pensamento e não é tema para esse vídeo. Vai me aprofundar muito, já está muito mais longo do que eu gostaria esse vídeo até. Vou dar uma apressada aqui. Artigo 3º. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Eu acabei de dizer que isso são coisas subjetivas, mas a partir do momento que você transfere isso para algo concreto, como autopropriedade ou propriedade privada, você, logicamente, está assegurando o direito, então, à vida, à liberdade e à segurança da pessoa, porque a pessoa só tem infringido esses direitos quando o seu PNA é ferido. No caso, direito à vida não é necessariamente você uma infração contra o PNA, né? Você infringir o PNA de alguém, porque a vida você pode morrer por conta de uma doença, e não tem como você punir a doença por isso. Ou você pode morrer por causas naturais também, morrer de morte morrida, né? Enfim, é isso aí. Artigo 4º. Ninguém pode ser mantido em escravidão. Eu acabei de falar, cara, com relação a isso, tá? Eu não vou nem perder meu tempo mais discorrendo sobre esse artigo, porque escravidão, você fere os princípios éticos básicos, tá? E tudo que fere a ética, em especial a ética libertária, claro, não é libertário. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura nem à punição, tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Aí a gente tem divergências no libertarianismo, porque uma punição pode ser proporcional. Aí vai, cara. Tem, por exemplo, o Alexandre Porto é a favor da proporcionalidade, se eu não me engano. Não, Alexandre Porto não, Rafael Lima. E eu também. Eu sou a favor da proporcionalidade. Aí você tem o Paulo Cogos dizendo, por exemplo, que se você fere o rosto de uma modelo, por exemplo, não é a mesma coisa que você ferir o rosto de alguém que não trabalha com a beleza do corpo, com a sua beleza física. Então, no caso, essa punição tem que ser mais grave para a pessoa que feriu o rosto da modelo. Em todo caso, eles asseguram que não vai ter tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Algumas vertentes do libertarianismo concordam com isso. Basta você ver os vídeos do Paulo Cogos, enfim. Ele defende isso, tá? Eu já não, já sou a favor da proporcionalidade. Alguns casos sou a favor sim da pena de morte, tá? Mas não é assunto para esse vídeo, tá? É assunto para outro vídeo. Eu tenho medo de você adotar pena de morte no Brasil, por exemplo, do jeito que ele é, porque quem vai morrer é só pobre. O Brasil é um país que só pobre vai preso. Imagine quem que morre. Quem morreria é só pobre, a gente sabe disso. Artigo 6º. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento como pessoa perante a lei. Bom, é aquela coisa de individualismo tirando esse lance da lei, né? Todo indivíduo tem direito ao reconhecimento de indivíduo, né? Logo, direitos individuais. Todos decorrentes da propriedade privada, direito à propriedade privada. A lei como um todo não existe, né? A lei positiva, né? De acordo com a teoria libertária, não existe. A lei, os direitos positivos, eles discordam deles, dos direitos. Eu também discordo, mas tudo bem. Todos são iguais perante a lei? Não, na verdade todos são iguais perante a ética, né? A ética libertária, no caso da ética libertária. Você vê que a mudança aqui muitas vezes é meramente semântica, entendeu? Então, tanto os direitos humanos quanto toda a filosofia libertária são baseados na na ética, cara, na ética como um todo, em princípios éticos, princípios até morais, né? Por que não dizer? Eu já disse que eu acho o moralismo besteira, mas alguns valores morais bem. Eu sou extremamente a favor da ética, mas eu acho que moralismo é uma coisa que varia muito de religião para religião, de filosofia a filosofia, então não dou muita moral, não. Em todo caso, você vê, tudo isso daqui é baseado, praticamente tem o mesmo berço, né? Mesmo que o libertarianismo discorde ferrenhamente de muita coisa, em especial a prática, né, como é feito, que, olha, é vítima da sociedade e tudo mais, essa coisa que esquerdista fica batendo na tecla, mesmo que os libertários discordem de muito disso daqui, a base é basicamente a mesma, cara. Então é por isso que eu falo que no cerne eu concordo plenamente com os direitos humanos. Eu discordo
do modo como são aplicados, tá? Agora, você encarar direitos humanos como sendo bicho de sete cabeças, né? Tem o pessoal já da direita mais conservadora, não todos necessariamente, né? Porque existem vários tipos de direita e até mesmo de direita conservadora. Por exemplo, você tem a direita conservadora tradicional, que é a favor da monarquia. Já você tem a direita neoconservadora, que não é a favor da monarquia, é a favor do presidencialismo, ou, quiçá, né, depende do caso, do parlamentarismo presidencialista, claro, e por aí vai. Tá? Então, varia, né? Varia. Vamos lá, só ler mais um ou outro aqui que já está extenso pra caramba o vídeo. Vou ler o artigo 9º, já pular para o artigo 9º que é simples. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, ou seja, aquela coisa e você... Porque se você arbitrariamente prende, exila, detém alguém, né, você mantém a pessoa sob detenção, você está, claro, infringindo o PNA dessa pessoa. Se ela não fez nada para merecer isso, você está infringindo o PNA dela. Enfim, no mais chega até a ser óbvio, cara. Chega até a ser um tanto quanto óbvio tudo isso. E bem dizer, é claro que muitos artigos aqui acabam discordando, né, do libertarianismo, que todas as pessoas têm direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública. O libertarianismo anarcocapitalista, ele é a favor da justiça privada, né? Ele não acha que a justiça pública ela seja independente, um tribunal independente e imparcial. Os libertários discordam, né, que existam tribunais, quer dizer, nem todos, mas enfim. Eles acreditam que um tribunal privado ele pode ser muito mais imparcial e independente do que um tribunal público, né? Enfim, não vou divagar sobre isso agora. Mas tem muitas coisas que acabam discordando, mas no geral, no cerne mesmo, ali no âmago, na alma da questão, cara, é praticamente a mesma coisa, a semântica muda, muitas coisas aqui há discordância entre libertários e pessoas que seguem os direitos humanos, porém, no mais, é basicamente isso. E não tem porquê, eu gravei tudo isso para quê? Não tem porquê você simplesmente se desesperar com os direitos humanos, né? As pessoas falam, os direitos humanos, cadê os direitos humanos que mataram lá a Marielle, mas morrem milhares de pessoas, policiais morrem todos os dias, cadê os direitos humanos e não sei o quê. Aí que tá, cara, e eu discordo realmente do modo como esse pessoal dos direitos humanos põe em prática a sua teoria. Mas da teoria dos direitos humanos, eu não discordo nada. Né? Se você discorda, desculpa. Pelo menos do básico, do cerne, que todo mundo deve ser respeitado na condição de indivíduo, né? Na condição de ser humano, se você discorda disso, desculpa. Você é um babaca. Né? Desculpa. Eu não acho que a gente deve xingar as pessoas pelas ideologias dela. A gente deve sim xingar as ideologias. Mas como você segue uma ideologia babaca e tenta barrar uma outra pessoa de ter o devido respeito que ela tem que ter, você é um babaca. Você é um tremendo babaca. Mas no mais é isso. Não tem por que você ficar com esse desespero, né? Direitos humanos não é necessariamente uma coisa de esquerdista, é apenas uma questão ética. Você pode até dizer que os esquerdistas usam os direitos humanos a favor de ideologias deles marxistas, muitas vezes, gramscianas, fabianas, enfim, sei lá quantos anos a mais aí. Mas, em tese, pelo menos na prática, no cerne, direitos humanos não é necessariamente algo ligado à esquerda. É claro que a maioria dessa turma da esquerda segue os direitos humanos, dizendo que a gente quer pregar igualdade social, e, enfim, isso daí é desculpa para boi dormir, isso daí é desculpa para chamar, né, gado pro rebanho deles, né? Tipo, desculpa para usar a galera como massa de manobra no final das contas, né? Mas enfim, tudo que está ligado à política, de uma forma ou de outra, acaba sendo usado como massa de manobra, né? Em todo caso, por isso eu sou anarquista. Mas é isso, no mais é isso. Por isso, sou a favor da ética libertária e, claro, acabo sendo a favor, tá? Concordo pelo menos com os princípios, não, mas assim, a filosofia central que rege os princípios dos direitos humanos. Né? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau.